Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 5, é onde nós vamos fazer nossa leitura, nosso texto base, Efésios 5, do versículo 1 ao versículo 17. Enquanto você abre aí em Efésios 5, 1 a 17, vou falar um pouco sobre quem são os Efésios, onde eles estavam, o que eles faziam. A cidade de Éfeso, na época de Paulo escreve essa carta aos Efésios, era uma cidade romana, a principal cidade romana à época, e nós sabemos que o mundo era dominado pelos romanos, então ela era a principal cidade romana na província da Ásia. Ela era uma cidade portuária, e a economia era muito próspera, era uma área bastante movimentada pela indústria e pelo comércio. Nessa cidade também, ela tinha uma ligação muito grande com a área religiosa pagã. Se você talvez não conheça, não tenha ouvido falar sobre Éfeso, mas talvez tenha ouvido falar sobre o templo da deusa Diana, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e esse templo ficava nessa cidade. Então, daí nós podemos ter uma ideia de como essa cidade era uma cidade pagã, visto que ela tinha um templo, um dos principais templos dentro dela. E a necessidade dos cristãos nessa cidade, eles se manterem firmes em Cristo Jesus, mesmo muitas vezes sendo empurrados a voltarem, sendo colocados ali diante de suas famílias muitas vezes a voltarem ao paganismo, porque o cristianismo era algo novo ainda. O cristianismo ainda estava sendo propagado pelo mundo. E aí Paulo então escreve para os Efésios, e aqui vamos ler então o capítulo 5, do versículo 1 ao 17, que diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso, se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Amém? Peço para que não fechem as Bíblias, mantenham aberta, porque nós vamos voltar a alguns versículos, pontuar alguns versículos dentro dessa palavra. Meus amados, nós somos acostumados a ouvir sobre temáticas específicas, A nossa igreja, ela prega expositivamente. Então, muitas vezes estamos lendo salmos, e ali nós somos confrontados com determinado pecado, ou então em outros momentos nós somos encorajados a termos mais fé. Geralmente cada pregação foca algo nesse sentido. Algumas questões, por estarem talvez tão presentes e serem corriqueiras em nossas vidas, são deixadas ou exploradas, eu digo, até menos do que deveriam. E apesar da sua importância e abrangência em nossas vidas, talvez nós não falemos tanto dela. Eu não falo apenas na igreja, mas de um modo geral, num contexto geral.
Eu creio, meus amados, que a palavra de Deus é tão importante para nós hoje quanto ela foi para Efésios naquele tempo. Nós sabemos que essa carta foi escrita para os Efésios, mas ela ecoa em nossas vidas em muitos pontos. Não há nenhum período, nenhum local onde ela, a Bíblia, a palavra de Deus, não possa falar às pessoas. Por isso, da necessidade de nós confiarmos na Bíblia, mesmo quando muitos dizem, precisamos atualizar a Bíblia. Mas eu acho interessante uma frase do Billy Graham, que diz, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E isso é uma verdade. Ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Por conta disso, eu queria ler com vocês Efésios e falar sobre algo hoje muito comum nas nossas vidas, que é o uso da internet e o uso das mídias sociais. Por que eu digo que é algo tão necessário nós falarmos sobre coisas que estão dentro do nosso dia a dia, dentro da vida da igreja, como a internet? Olhem só esses dados que provam o que eu estou falando. Existem aproximadamente 4,2 bilhões de usuários ativos de mídia social. Não estou falando nem apenas de internet, mas de mídias sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp. Isso num mundo onde nós temos 7,8 bilhões de pessoas. 4,2 bilhões utilizam mídias sociais. Você já tira aí várias criancinhas pequenas, então, apesar de usarem também, mas não tem conta. Isso daqui é do pessoal que usa ativamente. E nós vemos que a duração média de uso da internet de uma pessoa é de cerca de 2 horas e 25 minutos por dia. Isso são dados relativamente atuais, são de 2021. Você utiliza a sua internet, a média das pessoas é cerca de 2 horas e 25 minutos. É pouco? Eu acho que não. É pouca gente utilizando? Também não. Então, eu penso ser algo relevante de nós conversarmos, de nós falarmos. A questão hoje, na verdade, não é se você usa ou não usa as mídias sociais. A pergunta é, quando você acorda, o que você faz primeiro? Olha o celular ou vai no banheiro? É verdade? Às vezes você não dá nem bom dia, mas já deu aquela varredura no WhatsApp, já viu as atualizações do Instagram, já deu aquela checada no Facebook, ainda nem levantou da cama, mas já se atualizou, já fez o teu check-in nas mídias sociais. Você, eu acho que não vai dizer que eu estou mentindo, mas eu tenho quase certeza que tudo está no seu celular. Praticamente a tua vida toda está no teu celular. Prova disso é quando ele vai para assistência técnica. Como é que é difícil, né? Ficar sem o celular. Quer acessar a conta bancária? Não pode. Quer acessar a foto? Não pode. Quer acessar uma mídia social? Não consegue. Vai usar o computador? Tem que estar linkado ao celular. Esqueceu de linkar. É complicado. Isso a gente pensa já como adultos, né? Agora você imagina um celular, uma mídia social na vida de um adolescente ou de um jovem que já nasceram dentro dessa cultura. A dificuldade que é você fazer um acampamento com jovens e adolescentes e dizer para eles que eles não devem estar utilizando os celulares. Desespero para eles, desespero para os pais às vezes, que querem se comunicar. Fica imaginando, né, como é que a gente cria necessidades. Há 30 anos atrás, os pais não morriam por não falar com seus filhos a todo momento, porque não existia celular. E hoje a gente criou essa necessidade. O mercado criou a necessidade de nós estarmos sempre conectados, porque se não estivermos, pode acontecer algo e nós não vamos estar sabendo. Vocês vejam a dependência que nós temos da internet, dos celulares, das mídias sociais, dos computadores. A interação com esses meios virtuais, digitais, é algo tão poderoso, corriqueiro e tão íntimo no nosso dia a dia. E eu pergunto, será que isso não merece ser mais bem avaliado por nós como cristãos, por nós como pais? O que nossos filhos têm consumido na internet? O que nossos filhos têm consumido na Netflix? Nos canais fechados? Nas séries que têm assistido? O que nós mesmos temos
consumido nos nossos grupos de WhatsApp, o que temos ouvido, o que temos compartilhado. Será que isso não merece ser mais bem avaliado do que nós temos feito até hoje? Como pessoas, como igreja, eu penso que sim. Eu penso que sim. Só que meu objetivo hoje aqui não é demonizar a internet, nem as redes sociais. Nós sabemos que toda nova tecnologia, ela gera um impacto, e ela também assusta muitas vezes. Acho que ninguém aqui é dessa época, mas quando surgiu o rádio, muita gente dizia que era do diabo. Quando a internet, quando surgiu televisão, é do diabo, né? E aí também sobrou para a internet hoje, né? É do diabo. Muita gente acaba trazendo essa sina das novas tecnologias para as tecnologias mais atuais, porque muitas vezes não conhecemos. E nós, então, acabamos intitulando como algo ruim, quando muitas vezes ela pode ser usada para algo proveitoso. O pastor Renato Vargas, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar dele, diz o seguinte sobre as redes sociais, de uma forma positiva: as redes sociais têm sido extremamente positivas quanto à disseminação do evangelho e da boa doutrina, principalmente entre os jovens, pois além de consumirem conteúdo, eles produzem material. Os jovens não só consomem, como eles às vezes são os grandes produtores de conteúdo para a internet. Vídeos e também artigos que contribuem para o aprendizado do cristão, a sua identificação e a glória de Deus pelos meios digitais. Eu tenho certeza que você já leu um artigo na internet, já viu um vídeo, ouviu alguma música e você foi edificado. Estou errado? Estou certo, né? Mateus 24, 13 e 14 diz o seguinte: mas quem perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Penso que há umas 3 décadas, a gente lendo isso daqui, a gente pensaria, como assim? Como assim a palavra vai ser pregada para todo mundo? Tem tantas nações que nunca ouviram, tem tantas comunidades que a palavra não consegue chegar. E hoje nós sabemos que a internet praticamente chega em todos os lugares. Eu não duvido, meus irmãos, que a internet talvez seja o grande mecanismo que vai propagar o evangelho para todo mundo. Eu não duvido disso. Talvez seja esse mecanismo que vai acelerar a vinda de Cristo. E nós precisamos fazer um bom uso dele. O quanto não temos utilizado ele aqui na igreja, não falo apenas de uma forma geral, genérica, como cristãos. Você que está acompanhando a gente na internet, quantas mensagens nós não temos gravado na internet? Quantos vídeos nós não temos lançado nas mídias sociais? Quantos pais hoje não leram as nossas postagens a respeito do Dia dos Pais? Quantos não têm acompanhado os boletins? Quantos não têm acompanhado os eventos que a igreja vem a realizar? Meus irmãos, hoje a nossa igreja, não parei para fazer a última contagem, mas nós temos mais de 6 milhões, alguma coisa, de visualizações. Eu não imagino isso acontecendo, a não ser através da internet. Quantas pregações do pastor Jorge Max, quantas pessoas não alcançou? Com certeza, mais do que qualquer grande pregador do século XIX, início do século XX. Isso tudo através dos meios sociais, das mídias sociais, através da internet. Nós temos também as aulas remotas, né, que acontecem no interior, o SEBAEM, que é o Seminário Batista, que inclusive tem videoaulas com pastores do interior, que talvez nunca tivessem condição de vir para Manaus e fazer os módulos, e eles têm feito isso de uma forma remota. Pastores que nunca tiveram ou nunca teriam a possibilidade de estudar, e hoje têm bibliotecas virtuais, têm sido potencializados
com conteúdos de qualidade na internet, vídeos expositivos, artigos cristãos, tem pregado melhor para a sua comunidade porque tem se atualizado através da internet. Então, a gente não pode ser hipócrita e dizer aqui que a internet é algo ruim do diabo, se nós mesmos nos utilizamos dela. A igreja tem investido muito, nós somos uma das igrejas de Manaus que mais temos investido nessa área, e com certeza isso tem trazido bênção para muitas pessoas. Porém, meus irmãos, da mesma forma que a internet e as redes sociais, elas podem ser bênção, elas também podem ser instrumentos de perdição, se não soubermos trabalhar com ela. Assim como qualquer coisa, né? Uma faca pode ser algo positivo para cortar uma carne, mas ao mesmo tempo assassina alguém. A internet é da mesma forma. Eu acho interessante que o pastor Judy Clay foi um dos pregadores da Conferência dos Pastores. Esse ano ele falou uma frase, eu não esqueci. Ele fala que tem crente que navega na internet e tem outros que naufragam. É bem por essa linha. Quando Paulo fala em Efésios 5, e aqui eu vou pontuar 4 versículos, Efésios 5, dentro daquela leitura que nós fizemos, versículo 1, 2 e depois versículos 6 e 7. Acompanhe comigo. Portanto, sede imitadores de Cristo como filhos amados, e andeis em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. Eu acho interessante porque eu participo de vários grupos da internet e aqui da igreja, né, de WhatsApp. E a gente sempre vê um irmão compartilhando lá uma mensagem de um pastor, né, de outro pastor, às vezes um versículo bíblico, um trecho da Bíblia. Eu acho que só falta a igreja compartilhar mais a palavra da cruz e as mensagens da igreja, mas que a gente continue buscando isso. Mas eu fico pensando, até que ponto nós temos filtrado essas mensagens que nós consumimos e compartilhamos? Será que nós realmente temos prestado atenção em tudo aquilo que os pastores que nós vemos na internet têm feito? Têm falado? Será que nós sabemos quem eles são, de que igreja eles são, qual é a linha que eles seguem? Será que nós sabemos um pouco sobre a sua vida pessoal? Ou será que nós simplesmente consumimos aquilo como se é do lado cristão, de um pastor, e nós compartilhamos e chancelamos aquilo? E quantas vezes heresias embutidas numa palavra aparentemente bonita? Quantos realmente pregam a verdade? Na internet, queridos, qualquer lobo pode se tornar pastor. Basta usar a capa certa, né? Muitos caem, e aí a culpa não é só do pastor lobo, mas muitos caem também, muitos cristãos caem, por quê? Porque querem atalhar a vida cristã. Tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de estudar. O que eu vou fazer então? Vou ouvir uma mensagem rápida no pastor, e aquilo é o que vai me nutrir espiritualmente, e às vezes essa mensagem vem contaminada. Não é um leite genuíno, é um leite contaminado, e eu não tenho discernimento suficiente para ver isso. Por quê? Porque eu não estudo a palavra, eu não pego a Bíblia e leio a Bíblia. Eu muitas vezes consumo uma música, consumo uma mensagem, venho domingo para a igreja e acabou. Quando na verdade nós deveríamos usar a palavra de Deus para confrontar tudo aquilo que ouvimos. Novamente o pastor Max, ele sempre fala, meus irmãos, estejam com a Bíblia aberta, porque vai que eu falo alguma coisa de errado, os irmãos estão aqui para ver que eu estou falando errado. Por que nós sempre pedimos para abrirem a Bíblia? Para vocês justamente confrontarem. Vai que aqui alguém fala uma coisa errada. Do mesmo modo nós pedimos, façam isso com os pastores que vocês têm ouvido na internet, os líderes que vocês têm ouvido na internet. Confrontem com a Bíblia. Se verem que tem uma coisa errada, não é a Bíblia que está errada, é ele que está errado.
Afinal, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a nossa régua. E através dela nós devemos filtrar muita coisa que passa na internet, às vezes muita besteira que nós achamos estar certo e na verdade não está. Versículos 6 e 7 diz: ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia dele. Eu achei interessante essa parte, companhia dele. Se você for analisar, o celular ou o computador é o que nós temos de mais íntimo como equipamento na nossa vida. Você levanta, você dá bom dia para ele e dá boa noite para ele, porque ele vai dormir contigo. Ele sabe de tudo, ou de quase tudo, sobre a sua vida. Eu vou falar daqui a pouco mais a respeito disso, mas existe a inteligência artificial que ela ouve o que você está falando e ela processa isso, sabia? A gente estava em viagem, minha esposa, e nas férias, a tia dela está aqui inclusive com a gente também, e a gente estava conversando em determinado momento e o Google falou: eu não entendi o que você disse. E tipo, o que o Google tem a ver com a história? A gente estava conversando, eu falei: cala a boca, Google. E o Google ficou com raiva. Ele ficou com raiva, ele falou: tá bom, não vou falar mais. Vocês veem a intromissão das, né? É inteligência artificial, gente. É inteligência artificial. E ela tem ouvido o que você tem falado, e tem visto o que você tem feito, e ela sabe do que você gosta. Ela tem a tua senha do cartão de crédito, a tua mulher não tem, mas ele tem. Eu vou dizer: não, mas é protegido. Está em algum banco de dados, isso está em algum lugar. Ele sabe mais do que você pensa que ele sabe. Nesse momento eu quero focar, na verdade, nos filhos. Eu te pergunto, papai e mamãe que está aqui hoje, você que está me ouvindo na internet, você sabe quem os seus filhos têm seguido nas mídias sociais? Você sabe quais são os youtubers que os seus filhos têm curtido, têm compartilhado? Você sabe quais são os TikToks que eles têm visto? Os stories, os vídeos curtos, você sabe o que eles têm consumido? Os youtubers, na verdade, hoje são os gurus da sociedade moderna. Eles é que dizem o que é certo e o que é errado, o que você deve fazer e o que não deve fazer, a sua tendência de moda, o que você deve comer, o que você deve aceitar, o que você deve evitar. São os gurus. E muitas vezes, me desculpem, mas são moleques. Eu não digo só moleques pela questão da idade, mas às vezes são pessoas de mente vazia. E às vezes nós damos ouvido para eles. Os nossos filhos dão ouvidos para eles mais do que dão para vocês. Você sabe quem os filhos de vocês têm seguido? Existe um termo, talvez você já tenha ouvido falar, sobre o idiota útil. Isso é um termo na internet. E a definição é o seguinte: o idiota útil é uma pessoa percebida como propagandista de uma causa sem compreender completamente os objetivos da causa, e que é cinicamente usado pelos líderes da causa. São pessoas que às vezes propagam algo que na verdade eles nem sabem exatamente o que eles estão falando, e muitas pessoas acolhem por ser ele que está falando. São músicos que vão falar sobre política. O que músico às vezes entende de política? Não sei, tem uns que entendem, tem outros que não. São meninos e meninas bonitinhos, que são artistas de televisão, ou então que ficaram conhecidos pela internet, que falam sobre assuntos de religião. E o que eles entendem a respeito disso? Às vezes não entendem nada. Não estou dizendo que eles podem ou não podem entender, mas às vezes eles é que vão opinar na vida dos filhos de vocês que são cristãos. E os nossos filhos engolem.
Fique realmente preocupado se você descobrir que seu filho compra ideias de alguém que abertamente apoia, por exemplo, o aborto. Se você analisar a pessoa que seu filho segue na internet, você vê que essa pessoa apoia, por exemplo, o aborto, fique preocupado. Ah, mas é só uma opinião. Não é só uma opinião, não. Não é só um simples aceitar ou não. Você dizer que apoia o aborto, por exemplo, não é a mesma coisa que você dizer assim, eu prefiro pizza de calabresa do que pizza de margarita. Não é a mesma coisa, não. Sabe por que eu estou dizendo isso? Essa aparente simples opinião de aborto, por exemplo, mesmo que ela não perceba, a pessoa que está propagando, é na verdade a ponta de um iceberg, de um conjunto de ideias, de uma cosmovisão construída com base em conceitos, crenças e verdades aqui entre parênteses, que essa pessoa vem nutrindo às vezes por anos. Não é apenas uma opinião, é uma amostra daquilo que essa pessoa tem vivido. Por que eu falo então que isso é importante nós estarmos percebendo na vida dos nossos filhos, até na nossa vida mesmo? Será que você acha que é coincidência que geralmente quem apoia o aborto, mesmo que não diretamente, acaba por apoiar o homossexualismo, o feminismo, a tolerar a liberação das drogas? Já perceberam isso? Quem geralmente apoia um, pega o pacote todo. Por que isso? Porque todas são do mesmo ramo de um pensamento progressista liberal. E isso é algo que vai contra o que nós como cristãos acreditamos. Por isso que é importante você saber o que seu filho está vendo e é importante você filtrar isso. Às vezes é aquela história, onde passa um boi e passa uma boiada. Hoje, ele de repente está aceitando a opinião do aborto. Amanhã, a legalização da droga. Daqui a pouco, teu filho está fora de casa, talvez vivendo com outro menino ou com uma menina. Por quê? Nós afrouxamos. Por quê? Porque, na verdade, quem tem ensinado teu filho ou tua filha não é você, é o youtuber. É a série da Netflix. É talvez um canal de podcast. Então, esteja de olhos bem abertos e ouvidos abertos para isso também. Eu queria, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, só para ver se eu consigo abrir ou não esse parêntese. Eu queria falar um pouco a respeito justamente disso, né? Hoje é Dia dos Pais e falar um pouquinho sobre essa geração hoje, que é a geração Z. Acho que dá. A geração Z é a geração de pessoas que nasceram entre o ano de 1997 e até mais ou menos 2012. Não tem uma data definida, mas são nossos adolescentes de 12 anos até nossos jovens de 25 anos. Uma coisa interessante é que essa é a primeira geração que nasceu totalmente imersa nos meios digitais. Eles não sabem o que é não ter internet. Eles não sabem o que era usar o telefone analógico, por exemplo, ou qualquer outra situação nesse sentido. Eles já nasceram com internet. Internet é algo comum em suas vidas. A tecnologia que nós utilizamos hoje, de mídias sociais, é algo comum em suas vidas. Eles pensam que isso sempre existiu. Entendeu? Então é difícil, às vezes, você trabalhar alguma coisa fora disso, porque ele não sabe viver sem isso. Um ponto. Outro ponto, por terem nascido nesse meio virtual, digital, eles quase nunca consultam pessoas. Eles vão procurar no Google. Se de repente eles têm alguma dúvida na área sexual, se já não foi conversado na escola ou com um amigo, ele vai procurar no Google. Ele não vai perguntar para você. Por quê? Porque isso é algo comum para a vida dele. Aí eu pergunto, quais são as respostas que o Google vai dar para ele? Outra questão, as pessoas nascidas na geração Z, elas têm um grande senso de inclusão, de aceitação. Elas pensam que todas as pessoas podem ser abraçadas. Não é difícil você ouvir deles que, você é cristão? Eu sou budista, legal, a gente crê num Deus, bacana isso. E tu, eu sou ateu. Não, tá bacana. Mas a gente é amigo mesmo assim. Por que isso é algo extremamente preocupante?
Porque se essa geração é uma geração inclusivista e que aceita tudo, ela vai ter que aceitar o amiguinho que é homossexual. O amiguinho que se já diz bissexual. Ah, mas você só tem 12 anos. Meu amigo, seu filho já ouvia falar sobre sexo há muito tempo. Já sabe coisas até mais do que a gente. Porque, infelizmente, até nas escolas isso já é passado. E o pior é que eles só vão ser aceitos no meio deles se eles se considerarem homossexuais ou bissexuais, sabia? Talvez você não saiba, mas é possível que na escola do seu filho, na sala do seu filho, ele já tenha que ter se posicionado se ele é homossexual ou bissexual. Heterossexual não vale. É a única coisa que eles não aceitam, é a opção de você ser hétero. E é essa a sociedade que a gente vive hoje. E são esses meninos que vão crescer na nossa sociedade. E são eles que nós precisamos trabalhar e ter um cuidado muito grande, porque seus filhos já estão sendo assediados na escola há muito tempo. E hoje eles têm que decidir se eles são homossexuais ou se são bissexuais. É nisso que nós vivemos hoje. Além disso, além de serem coagidos no colégio, na escola, onde eles praticam esporte, muitas vezes, eles também são levados a ter essas características pelas séries de TV que eles têm assistido, pelos canais, como eu já falei, canais de YouTube, empresas que vêm cada vez mais focando em propagar uma agenda progressista, liberal. Antigamente era um escândalo ver na televisão 2 homens se beijando, hoje você já tolera isso. Você vai em qualquer lugar hoje, 2 mulheres se beijando, é algo comum, normal nunca vai ser, mas é comum. Porque é isso que tem sido imposto sobre nossas vidas. E ainda mais na vida dos nossos filhos. Vocês imaginem a carga que eles têm que carregar em ter que ser cristãos num mundo cada vez mais dentro desses pensamentos progressistas liberais. É muito difícil, meus irmãos. É muito difícil. A gente às vezes quer condenar nossos jovens e adolescentes, mas nunca uma geração foi tão assediada quanto a geração deles. E nós muitas vezes fechamos o olho para isso. As igrejas às vezes fecham o olho para isso. É um público que a gente precisa resgatar, porque muitos já têm se perdido dentro de casa e você não sabe. Estão esperando apenas a oportunidade de inteirar 18 anos para cair fora e viver a vida que eles querem. A gente precisa, com urgência, resgatar a nossa juventude. Fechando parênteses, então, sobre a geração Z, eu espero que em outro momento a gente possa conversar mais a respeito disso. Lendo novamente Efésios 5, 6 e 7, nós vemos o seguinte: ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. Pai, mãe, é nossa obrigação orientar o que os nossos filhos assistem, o que eles seguem. Uma sugestão minha, eu quero fazer isso com meus filhos, às vezes é difícil, mas é uma sugestão que eu dou para vocês. Não vá ver a série dele e falar assim, isso é demônio, e desliga a televisão. Não faça isso. Por que eu estou falando? É bem capaz de você afastar mais seu filho do que você se aproximar dele. Senta do lado dele, assiste com ele o que ele está assistindo. Assiste com ele, para você entender o que ele está vendo, o mundo em que ele está inserido. E quando você puder, meu filho, essa cena aqui, o que ela fez? Tal, isso e isso daqui, mamãe. Poxa, meu filho, isso está errado, né? Não é legal, bora, né? Então, é uma forma de você começar a interagir com ele, inclusive mostrando dentro da realidade dele, situações que ele às vezes não percebe. Pela imaturidade cristã ele não percebe, não é nem por mal, mas ele não percebe. E você orienta ele dentro dessas situações, que muito provavelmente depois ele possa até ver, poxa, isso daqui está errado, né? E aquilo não faça mais bem para ele, ele deixa aquilo.
Eu penso que é muito mais fácil do que você simplesmente sai da televisão, isso é do diabo, acabou e pronto, acabou. Não destrua a ponte com seu filho. Não destrua a ponte com sua filha. Caminhe com ele e mostre as pedras que estão no caminho. Obviamente, quando for algo absurdo, né, aí também ninguém precisa tolerar, mas penso que na maioria das vezes a gente pode sentar e conversar. Mesmo com as crianças, né? Uns filmes, uns desenhos às vezes parecem tão inocentes, daqui a pouco tem alguma coisa. Você fala, filhinha, isso daqui não é legal. Filhinha, isso daqui não é legal também. Filhinho, poxa, isso daqui não é o que Papai do Céu ensina. Talvez nós devamos caminhar mais nesse sentido com nossos filhos. É uma sugestão que eu faço para nós, pais. É interessante porque aqui em Efésios 5,14 ele fala uma coisa assim, né? Desperta tu que dormes. Esse versículo é tão usado para tanta coisa, e eu fico pensando na internet, né? Desperta tu que dormes. Gente, tem cristão que parece muito à vontade, que navega tão tranquilamente na internet, que esquece das ondas, das correntes, dos monstros que habitam esse meio virtual. Quantos pastores, quantos líderes não foram fisgados por aquele mulher solteira não sei aonde, foto da mulher bonita, não, de novo, aí daqui a pouco você vai lá e aperta, é o início de uma vida de pornografia. Por quê? Não vigia, não vigia. Às vezes são aqueles vídeos, né, que agora o Facebook, o Instagram, coloca aqueles vídeos lá, termina um vídeo que você está assistindo, um vídeo até interessante, depois começa outro que não tem nada a ver. E a gente às vezes assiste, e vai deixando entrar na nossa vida, e nós acabamos então absorvendo aquilo de alguma forma, e nós demos brechas para que o diabo comece então a entrar em nossa vida, e esse mundo que às vezes parece tão tranquilo, na verdade se mostre um verdadeiro problema. A internet e as mídias sociais não podem ser simplesmente consideradas como uma ferramenta. Eu falei há pouco de você usar uma faca, né, para o bem ou para o mal. Só que a internet e as mídias sociais, elas não são tão inertes assim. Elas não são tão passivas assim. Assim como o homem hoje, ele é inclinado para o pecado, tudo aquilo que ele constrói, que ele fabrica, que ele pensa, vai ser inclinado ao pecado. Por conta disso, as mídias sociais e a internet são inclinadas para o pecado. Naturalmente, elas vão se voltar contra Deus. Tá ok? Então, nesse sentido, a gente precisa vigiar a internet. Por quê? Porque a tendência é essa, ela é levar para o mal. Podemos utilizar ela como ferramenta do bem? Claro que sim. Mas precisamos estar muito atentos, porque, naturalmente, ela vai nos levar para o mal, se nós estivermos, como diz aqui, né, dormindo, tranquilos demais. 2 Coríntios 4, no versículo 3 e 4, diz o seguinte: se o nosso evangelho está encoberto, é para que os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu quero destacar aqui o Deus deste século, que é o diabo. O nosso mundo está entregue ao diabo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. Só repetindo, o Deus deste mundo é o diabo, o mundo jaz no maligno, por isso é comum nós vermos as coisas andando no sentido que contraria a vontade de Deus. É natural, por quê? Porque somos seres decaídos. Se nós deixarmos pela nossa própria vontade, a gente vai cair, a gente vai pecar. E da mesma forma as tecnologias, internet, redes sociais seguem a mesma tendência. E é por isso que a gente precisa estar sempre em guarda. É engraçado, né? Você dá um celular para uma criança de 1 ano hoje, ela pega o celular, é só você desbloquear. Dá para ela que ela vai achar o YouTube rapidinho. Não sabe escrever, mas já fala, né? É Peppa, quer não sei o quê, 3 palavrinhas. E sabe, aí você fala, nossa, as crianças hoje são mais inteligentes do que há tantos anos atrás. Não, meus irmãos, elas não são mais inteligentes.
Mas para vocês verem como a tecnologia se desenvolveu de tal forma que até uma criança de 1 ano consegue mexer no seu celular. E às vezes até melhor do que a gente. Eu sou formado em design, design interface digital. Eu estudei 5 anos da minha vida para ser designer. E uma das principais funções de um designer é você criar ícones para que as pessoas cliquem. E cada vez os ícones fiquem mais simples, fiquem mais intuitivos, de forma que a pessoa nem precisa pensar muito. Ela já vai ali sabendo, né? E chega lá no aplicativo e faz o que ela tem que fazer. Vocês imaginem quantas pessoas, quanto de dinheiro não é investido na área de interface digital, para que o teu celular fique algo mais apreciativo, mais fácil de mexer, sua televisão, tudo hoje. E eu te pergunto, você imagina quanto que não tem por trás disso? Imaginamos a interface como a pele, né? Essa parte externa. E o que vem por dentro disso? E o que está por trás disso? A tecnologia por trás disso. A gente tem um layout por fora, mas nós temos mecanismos de programação, de captura de informação, algoritmos para capturar a sua atenção, isso tudo por trás da internet e você não enxerga isso. São mecanismos monstruosos, que você às vezes nem entende o porquê, mas você, por um acaso, eu acho que já aconteceu, deve ter acontecido, se não com todo mundo, mas com boa parte das pessoas. Você está lá em casa assim, e fala assim, poxa, eu queria viajar para Natal. Daqui a pouco lá na internet, pum, passagens para Natal em 12 vezes sem juros. Você nem falou, ou melhor, você até falou, né? Mas você nem pesquisou, e o negócio já está lá na tua internet. Às vezes, poxa, o Juninho precisa de um carro elétrico, daqui a pouco, pô, bemol, carro elétrico em 12 vezes sem juros. Você não pesquisou. Mas o teu celular, ele já capta isso, tá? O teu celular, ele não capta só quando você clica ali, Google, tal coisa. Ele todo momento está gravando o que a gente está falando. Todo momento ele está gravando. Você precisa desligar essa função que provavelmente está ligada no seu celular, porque senão ele vai captar tudo que você fala, vai codificar essas informações e ela vai usar, sabe para quê? Para cada vez te capturar para mais dentro da internet. Ela vai te apresentar vídeos que são interessantes, porque ela sabe do que você gosta, imagens que você acha legal, porque você já tem pesquisado, ele sabe o tempo que você demora em cada imagem, ele sabe aonde ele vai te jogar e para que ele vai fazer aquilo. E o pior, ele ainda vende a informação para empresas que vão negociar o seu tempo de uso de internet. Isso não é paranoia, isso é verdade. Quem não assistiu, eu sugiro assistir um documentário chamado O Dilema das Redes, é de 2020, eu acho que está na Netflix, deve estar na internet já também no YouTube, não sei. Assistam O Dilema nas Redes, ele vai falar justamente sobre isso, sobre os mecanismos para nos entretermos, nos mantermos conectados, e eu acho interessante, ele fala uma frase assim dentro desse vídeo: se você, dentro de uma negociação, você não é o vendedor e você não é o comprador, você é o produto. Te pergunto, quanto que você paga para poder assistir YouTube? Para quem não paga o premium. Quanto que você paga para ter uma conta no Instagram ou ter no Facebook? Quanto que tu paga? Nada, né? Sabe por quê? Porque quem paga são as empresas que querem o teu tempo. Você é o produto. O Google vende para as pessoas o seu tempo. O Facebook vende para as pessoas o teu clique. Ele vai falar, eu quero alguém que goste de carro importado. Ele vai verificar na lista, opa, esse fulano aqui, quer esse daqui? Quero. Aí lá aparece para ti um carro importado. Olha, apareceu, era o que eu queria. É assim que funciona. Por isso que nós devemos ter cuidado, meus irmãos. Quanto tempo a gente passa na internet que a gente poderia estar lendo a Bíblia, né? Quanto tempo que a gente passa na internet que a gente poderia estar conversando com o nosso cônjuge? E eu falo a gente, não é porque questão de homilética não, eu falo nós mesmo, porque eu falo por mim. E a gente às vezes é capturado por isso. Parece tão inocente, tão bonito, mas é um mecanismo grandioso que quer capturar o teu tempo, que quer sugar a tua vida. Na verdade é isso. Por isso que nós precisamos ter cuidado na internet e nas mídias sociais, o que nós temos feito, o que nós temos visto e quanto tempo nós temos utilizado.
Efésios, e já caminhando para o final, 5, 15 e 17, 15 até o 17, diz o seguinte: portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha só como é atualizado Efésios, né? Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Eu acho que aqui é onde está a grande verdade para nossas vidas. Como é que eu devo me comportar na internet? Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Somos cristãos em todas as áreas da nossa vida, ou pelo menos deveríamos ser. Será que nós temos refletido Cristo? Será que nós temos adorado e glorificado a Deus, inclusive virtualmente? Que tipo de conteúdo eu tenho visto? Que tipo de conteúdo eu tenho compartilhado? Será que a discussão que às vezes eu entro dentro de uma comunidade vale a pena? Quantos irmãos de igreja, irmãos também de sangue, não têm hoje estado distante, gente, por uma questão política, que muitas vezes acabam sendo fomentada na internet, fica explícita para as pessoas. E a gente às vezes perde a comunhão com o irmão. Tem gente que sai da igreja por uma questão que às vezes não tem nada a ver com convívio, e a gente poderia estar bem, e a gente não sabe trabalhar nisso, e a gente muitas vezes é insensato, e muita coisa vem na internet, e muita coisa vai para a internet, se torna público quando não deveria ser. Acho que o que talvez resuma muito bem isso daqui, algumas coisas que inclusive eu nem falei, o que o Augusto Nicodemos fala, para a ação do cristão ante a internet e as redes sociais, né? Diante da internet e redes sociais. Ele diz o seguinte: cristão, tenha domínio próprio, para não desperdiçar tempo demais com as mídias sociais. Cristão, tenha uma mente pura, para não se deleitar e nem compartilhar notícias, vídeos, postagens e fotos que promovam a impureza. Tenham sensatez para não dar crédito a tudo que você lê e vê. Há muita desinformação e notícias falsas propositadamente plantadas nessas redes de relacionamento. Seja sóbrio para não desnudar sua vida e de sua família em público, trazendo o online para dentro de sua casa e de sua intimidade pessoal, e para sua casa pessoas que às vezes você nem conhece. Quantas vezes a gente coloca coisa que deveria estar na nossa casa, em 4 paredes, e nós colocamos em público, e as pessoas vão lá e opinam e comentam, gente que às vezes nunca deveria saber do assunto, e a gente expõe nossa família, expõe nossos filhos, expõe nossa esposa, expõe nossos maridos. Tenha paciência para lidar com comentários, opiniões e críticas de pessoas que não têm educação, bom senso, nem, ele fala aqui, né, mancômetro, né, não se manco, ou qualquer condição de manter um diálogo ou participar de um debate de forma inteligente e cortês. Não se rebaixa a isso. Não se rebaixa a isso. Tenha sabedoria para não se precipitar em responder e reagir a provocações. Não há fim pacífico para brigas compradas com insensatez e contenciosos. Seja humilde para entender que, apesar do livre acesso à internet permitir que todos escrevam textos e comentem qualquer coisa, que isto não faz de você um teólogo, um bom escritor ou um sábio em seus pronunciamentos. Será que tudo necessariamente eu tenho que opinar? Lendo só mais uma vez, Efésios 5,16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outras versões, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O termo aqui é usado no grego, não é cronos, que está ligado ao tempo, minutos, segundo, horas. Ele é o termo usado em kairos, que é o momento, oportunidade. Então é o que Paulo fala aqui, vamos usar as oportunidades que Deus nos dá na internet,
para propagarmos a sua palavra, gente. Ele vai falar no final aqui da nossa leitura, e virá o fim. O que é que eu estou fazendo da minha parte para que as pessoas ouçam a palavra de Deus? Será que eu não estou perdendo muito tempo com coisa que às vezes não vale a pena? Ou de outra forma, olhando em outra perspectiva, será que às vezes eu não tenho perdido muito tempo com a internet quando eu deveria estar com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, tendo um tempo de qualidade, dedicando meu tempo na igreja? Muitas vezes nós precisamos de tanta gente em tantas áreas, e às vezes não tem, e a pessoa diz, eu não tenho tempo. É mentira. Você às vezes passa 3, 4 horas na internet, como é que tu diz que tu não tem tempo? É mentira. E a gente não aproveita. E a Bíblia é tão clara em dizer, aproveitando bem cada oportunidade, porque, meus irmãos, os dias realmente são maus. E nós precisamos estar atentos, buscando a Deus, sendo abençoados e também sendo abençoadores. Para tantos que têm se perdido nisso daqui. Para tantos que têm se perdido nas mídias sociais, para tantos que têm servido como instrumentos do diabo para propagar ensinos errados, para inclusive cristãos que caem porque não têm estudado a palavra de Deus. Estamos em guerra, mas muitos têm dormido, e que Deus possa nos despertar enquanto há tempo. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Pai, por mais esse momento, que essa palavra, Senhor, não tenha sido minha, mas tenha sido tua, ó Pai, sobre um tema tão atual, sobre um tema tão relevante sobre nossas vidas, que é o meio social das mídias, ó Pai, essa vida virtual que muitas vezes nós usamos até que de uma forma sem sentido, ou mesmo desprovidos, ó Pai, do sentimento cristão, Senhor. Quantas vezes nós aproveitamos esse anonimato na internet para promovermos pecados em nossas vidas, pecado na vida de tantos outros, ó Pai, com opiniões que na verdade não vão agregar nada, mas apenas trazer discussão, trazer discórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá sabedoria diante desses meios, dessa tecnologia, ó Pai, para que nós a usamos para o bem e não para o mal. Que possamos aproveitar, Senhor Deus, do que ela pode trazer, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome, para poder, Senhor Deus, trazer engrandecimento a Ti, para que possa promover o resgate de tantos quantos estão perdidos, Senhor. E nos usa também como ferramentas nessa obra, Pai. Cada um aqui tem essa oportunidade, tem essa possibilidade. Coloca em nós a necessidade, Senhor, de sermos servos, de sermos soldados engajados nessa obra, Pai, aproveitando essa oportunidade da internet, de falarmos para tantos quantos precisam e quantos podemos. Continua usando Tua igreja também, ó Pai, para propagar, que ela continue com essa visão, Senhor, de poder propagar a Tua palavra para tantas pessoas, ó Pai, que têm visto, que têm ouvido tanta porcaria, e que nós nunca venhamos, Senhor Deus, a negociar isso, mas que sempre possamos levar a verdadeira palavra, Senhor. Que nunca tenhamos medo também de falar sobre assuntos que muitas vezes são cerceados na internet, mas que nós venhamos a falar, que nós não venhamos a calar nossa boca, que se os nossos canais tiverem que sair do ar, porque nós falamos verdades que o mundo não quer ouvir, que eles saiam do ar, mas que nós nunca sejamos covardes, Senhor Deus, na propagação da Tua palavra, mas sempre estejamos atentos, sempre estejamos firmes, e sempre, Senhor Deus, façamos o que Tu queres em nossas vidas e através de nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço nessa noite. Em Cristo Jesus. Amém.